Pessoal, as ações subiram muito nessa semana, porém em algum momento elas vão corrigir e a gente precisa estar com o estudo em dia e o preço teto bem definido das ações que estão em nosso radar. Em nossa planilha gratuita já temos 64 tickers de ações, inclusive eu separei aqui 15 ações para a gente comentar sobre cotação, dividendos e preço teto, inclusive as novas duas ações que entraram em nossa planilha. Começando aqui com o Banco ABC, ticker ABCB4, vamos fazer esse vídeo aqui em ordem alfabética para a gente não se perder. As ações subiram muito, isso aqui é um gráfico mensal e a gente vê que elas estão no topo histórico a R$ 25,81. Se a gente pegar o gráfico diário, a gente vai ver que eles deram um pulo aqui recentemente, junto com o Ibovespa, nesses 5 pregões. E se a gente olhar para o histórico de lucro por ação do Banco ABC, a gente vai ver que é um lucro oscilante, mas apontando para cima. Atualmente o lucro por ação está em R$ 3,96 dos últimos 12 meses, porém o projetado para 2025 pelos analistas aqui no site Yahoo Finanças é de R$ 4,14 e para 2026 os analistas projetam atualmente R$ 4,59. Se a gente der uma olhadinha nesse indicador preço sobre lucro, que diz muito se a ação está barata ou se está cara, quanto menor esse indicador, mais barato estariam as ações, a gente vê que ela está bem próxima da sua média, que fica ali nos 6,85 vezes. No entanto, se a gente considerar esse lucro por ação de R$ 4,55 projetado para 2026, o lucro por ação projetado 2026 fica na faixa de 5,67 vezes, patamar parecido com 2022 e só ficando atrás mesmo de 2024 e 2015, quando o banco ficou muito barato. Vindo então para a nossa planilha gratuita de preço teto, o ticker ABCB4, cotação atual de R$ 25,81, lucro projetado de R$ 1 bilhão e 96 milhões de reais, que vai dar esse lucro por ação de R$ 4,55, com payout de 50%, dividendo por ação fica de R$ 1,93, gerando dividend yield de 7,5%. Exigindo 8, o preço teto é R$ 24,16, margem de segurança negativa por 6%. E aqui tem um detalhe, pessoal, eu estou colocando um payout de 50%, porque no ano de 2025 o payout foi de 55%, basicamente, né, projetado ali, já pagou todos os dividendos, mas a gente não tem ainda o lucro do quarto trimestre, mas vai ficar um payout na faixa dos 55%, e de 2022 até 2024 o payout foi de apenas 40%. Então, se o banco voltar a pagar um payout de 40%, o dividendo por ação cai para R$ 1,55 e o dividend yield fica na casa dos 6%. Falando agora do Banco do Brasil, ticker BBAS3, gráfico mensal, e a gente percebe que nesse mês de janeiro aqui as ações deram um pulo e foi para essa cotação de R$ 24,30, mas muito distante ainda do seu topo histórico, que é quase nos R$ 30. Dando uma olhada no gráfico diário, a gente percebe que as ações estavam lateralizadas aqui na faixa dos R$ 21, R$ 22 e de repente, junto com o Ibovespa, as ações dispararam em 3 pregões seguidos, indo para essa faixa dos R$ 24. Dessa forma, esse indicador preço sobre lucro foi para as alturas a 8,75 vezes, quando a média do Banco do Brasil é 6,76, as ações estariam muito caras olhando por essa métrica. O mercado projeta um lucro fraco para esse ano de 2025, lucro por ação ficando em R$ 3,42, que seria um lucro total na faixa dos 19,5 bilhões de reais, mas para 2026 o mercado está projetando uma forte recuperação nos lucros. Eu estou pagando para ver se o Banco do Brasil vai conseguir mesmo essa recuperação. Nas minhas projeções eu estou colocando esse lucro por ação muito mais para baixo. Vindo aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto, estamos colocando aqui para o ticker BBAS3, preço de R$ 24,28, lucro projetado para 2026 de 20 bilhões de reais, o que seria 5 bilhões por trimestre, pessoal. Lembrando que o Banco do Brasil está lucrando hoje apenas 3,8 bilhões nos últimos 2 trimestres. Então, de certa forma, seria uma recuperação dos lucros esses 20 bilhões que a gente está colocando aqui. Lucro por ação de R$ 3,50, payout de apenas 30%, e isso já está dado. O Banco do Brasil já soltou esse fato relevante aqui, aprovando o payout de 30% para 2026. O dividendo por ação projetado, então, fica de 82 centavos, gerando um dividend yield de 3,39%. E aqui eu estou exigindo apenas 4% para comprar as ações do Banco do Brasil,
porque a gente não pensa apenas em 2026. Essa aqui é uma das empresas que eu quero continuar sócio por muitos anos e eu acredito que para 2027, 2028, o banco vai conseguir uma recuperação da sua rentabilidade, dos seus lucros, gerando dividend yield muito maior do que esse. Em algum momento o payout vai subir novamente para 40%, ou 45%, ou 50%. Então a gente acredita na recuperação do Banco do Brasil. É por isso que eu estou colocando esse yield exigido de apenas 4%. Preço teto fica de R$ 20,50, margem de segurança negativa por 15%. E eu já comentei com vocês em outros vídeos que eu acredito que o Banco do Brasil vai pagar na faixa dos 18 centavos para esse dividendo do quarto trimestre de 2025. A sua data de anúncio no dia 12 de fevereiro está chegando. A data base vai ser no dia 23 de fevereiro e o pagamento no dia 5 de março de 2026. Após isso, a gente já passa para o ano de 2026, cujo primeiro anúncio de dividendo com relação ao primeiro trimestre vai acontecer no dia 19 de fevereiro, data call no dia 2 de março e data de pagamento no dia 11 de março de 26. E rapidinho aqui, pessoal, peço licença para apresentar o nosso clube de membros que já conta com 51 vídeos. A gente tem falado bastante de dividendos de algumas empresas e também comentado sobre as ações que nós temos comprado e as que estão em nosso radar. E além disso, ainda tem esse curso básico de opções com 12 vídeos, sendo que essa aula zero é para quem não entende nada mesmo do assunto. Eu te tiro do mais absoluto zero até a sua primeira venda coberta para você começar a fazer aquele dividendo sintético, renda extra com as suas ações. E se você quiser entender mais sobre opções, talvez esse clube de membros faça sentido melhor do que sair comprando cursos caros pela internet. Agora falando das ações da BB Seguridade, ticker BBSE3, gráfico mensal, e a gente percebe que as ações não subiram tanto desde o seu IPO, por isso que a relação preço sobre lucro está nas suas mínimas, na faixa de 8,22 vezes, quando a média da companhia fica de quase 12 vezes. Então mesmo com essa alta recente aqui, junto com o Ibovespa saindo ali dos 34 para os 37 reais, parece que as ações continuam muito baratas. No entanto, vale a pena ressaltar que para 2026 o mercado está projetando até uma queda nos lucros quando comparado com 2025. Então não espere um crescimento de lucros para a BB Seguridade, porque nem mesmo seus executivos estão acreditando nisso. E vindo aqui para a nossa planilha gratuita, ticker BBSE3, preço atual de R$ 36,99, lucro projetado para 26 de 8,6 bilhões de reais, que dá um lucro por ação de R$ 4,43, considerando 88% de payout, o dividendo por ação fica de R$ 3,90 e o dividend yield projetado de 10,54%. Mesmo com essa alta para os R$ 37 reais, o dividend yield ainda continua acima de 10% projetado para 2026. Exigindo 11% de dividend yield, a gente tem um preço teto de R$ 35,44, margem de segurança negativa por 4%. Mas vale a pena mencionar que a BB Seguridade está com esse forte dividendo de R$ 2,55 em aberto. A data com a gente vai saber no dia 9 de fevereiro e muito possivelmente esse valor vai ser reajustado pela Selic, ficando em os R$ 2,60. Agora falando sobre a CEMIG, ticker CEMIG4, gráfico mensal, e a gente percebe que essa empresa é muito forte. Observe que desde 2020 que ela está apontada aqui para cima. Como a gente sabe, nada sobe em linha reta, mas ela vem aqui, oscilou bastante e chegou nesses patamares de R$ 11,70. Acontece que desde agosto de 2024 que ela está andando de lado, está nos mesmos patamares. Se a gente olhar um gráfico diário, a gente vai ver que nos últimos 3 pregões a empresa deu esse salto para cima juntamente com o Ibovespa. Então antes ela estava numa faixa mais interessante, abaixo aqui dos R$ 11. E se a gente for dar uma olhada no indicador preço sobre lucro da CEMIG, a gente vai ver que os patamares atuais não são nada favoráveis, 8,38 vezes. Já ficou aqui em patamares muito menores de 2021 até 2024, sendo 23 e 24 os menores valores aqui no passado recente, muito por conta de extraordinários que a empresa teve nesses 2 anos. Ela fez ali desinvestimentos que inflou seus lucros e ela fez grandes pagamentos de dividendos, mas agora para 2025 o pagamento não foi nada interessante e para 2026 a projeção é de um pagamento mais fraco ainda. Vindo aqui para a nossa planilha de preço teto gratuita, CEMIG4, preço atual de R$ 11,71, lucro projetado de R$ 3.778 milhões de reais, vai dar um lucro por ação de R$ 1,32, com payout de 50%, dividendo por ação de 59 centavos,
gerando dividend yield de 5%. Exigindo 6, o preço teto é de R$ 9,79, margem de segurança negativa por 16%. Lembrando que essa planilha é gratuita, pessoal, vocês podem baixar e depois editar essa coluna do dividend yield exigido. Se vocês acreditam na CEMIG, que ela vai se recuperar ou que ela pode ser privatizada e as cotações voarem, de repente a exigência pode ser um pouco menor, exigindo 5%, o preço teto iria para R$ 11,75, mas isso é uma escolha pessoal e fica a cargo de cada um. Falando agora de CPFL Energia, ticker CPFE3, gráfico mensal, e a gente vê aqui como nos últimos meses a CPFL Energia simplesmente voou. O meu preço médio nessas ações era nessa faixa aqui dos R$ 33,00 baixo, e eu venho me desfazendo de toda a minha posição de CPFE3, não porque eu não goste da empresa, mas porque eu acredito que esses patamares estão muito mais altos do que deveria estar, e eu acho que alocar a minha grana em outras ações com maior rentabilidade e maiores dividendos é a estratégia correta a se fazer, mas claro que a gente nunca sabe e as ações podem continuar subindo e chegar nos R$ 100. Se a gente olhar um gráfico diário aqui, eu andei vendendo nesses patamares, de repente ela caiu bastante, mas com a alta do Ibovespa ela se recuperou e eu acabei vendendo o resto da minha posição aos R$ 55,50. Claro que a gente nunca acerta o topo e por isso que eu comecei a vender as minhas ações quando estava nessa faixa aqui dos R$ 47,00 e depois eu vendi mais um pouco aos 49, depois aos 50 e depois aos 54 e por fim aos R$ 55,00. Se a gente der uma olhada no indicador preço sobre lucro, as ações nem chegaram na sua média ainda, mas a gente que está acostumado a vê-la nesses patamares de 6 a 8 vezes, começar a enxergar as ações a um patamar de 10, 11, se aproximando de 12 vezes preço sobre lucro, a gente começa a olhar para os lados e enxergar ações muito mais interessantes. Observe que o mercado está projetando um lucro para 2025 de R$ 3,95, para 2026 praticamente a mesma coisa, um crescimento nos lucros de apenas 3%. E vindo aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto, ticker CPFE3, cotação atual de R$ 55,16, lucro projetado de 4,9 bilhões de reais, que vai dar um lucro por ação de R$ 4,25, ou seja, a gente está estimando ainda um lucro para 2026 maior do que as estimativas do mercado, com payout de 55%, o dividendo por ação fica de R$ 2,34 e o dividend yield de apenas 4,24%. Exigindo 8%, o preço teto é de R$ 29,00, margem de segurança negativa por 47%. Aqui tem um detalhe, pessoal, que eu gosto de ressaltar, que eu não acredito que a CPFL vai lucrar tão pouco assim em 2026 e em 2025, porque o próximo dividendo da companhia agora em abril deste ano vai ser com relação aos lucros de 2025 ainda. Eu acredito que a empresa vai lucrar na faixa de 5,5 a 5,7 bilhões de reais. Aí o lucro por ação já vai para R$ 4,77 e o dividendo por ação fica na faixa de R$ 2,63. Outra coisa que em algum momento pode aumentar também é esse payout de 55% indo para 95%, e aí o dividendo seria muito mais interessante, mas observe que o dividend yield só ficaria na faixa de 8%, com a empresa entregando praticamente tudo do seu lucro na forma de proventos para os seus acionistas. Falando agora de Caixa Seguridade, ticker CXSE3, gráfico mensal primeiramente, e a gente percebe que ela subiu bastante e está praticamente no seu topo histórico a R$ 17,00. Se a gente olhar um gráfico mensal, ela disparou junto com o Ibovespa, só que no último pregão devolveu um pouco dessa alta. Olhando para o indicador preço sobre lucro, praticamente ela está nas suas médias, a média seria 11,12 vezes e ela está um pouco mais cara, 11,65 vezes preço sobre lucro. Só que o mercado projeta um lucro crescente para a empresa, R$ 1,44 de LPA em 2025 e um lucro por ação de R$ 1,57 para 2026. Em nossa planilha gratuita, a gente está colocando um lucro por ação um pouquinho maior, porque a gente aproximou esse lucro para 4,8 bilhões de reais. Então, se a gente pegar as cotações atuais, R$ 17,04, e dividir por esse lucro por ação otimista de R$ 1,60, a gente teria um preço sobre lucro na faixa de 10,65 vezes, o que não se distancia muito dos patamares atuais, mas fica um pouco menor do que 2023 e foi um dos seus menores valores. Vindo aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto, CXSE3, preço atual R$ 17,04,
lucro projetado 4,8 bilhões de reais, lucro por ação R$ 1,60, payout de 92%, que é o que ela vem praticando recentemente, vai dar um dividendo por ação de R$ 1,47, com dividend yield de 8,64%, exigindo 9%, preço teto é de R$ 16,36, margem de segurança negativa por 4%. E vindo aqui para o histórico de dividendos da companhia, a gente percebe que em 2025, então, só temos 3 dividendos até o momento. O próximo dividendo, olhando pelo histórico, deve ter data com ali para abril e pagamento para maio, bem rápido aqui no ano passado. O valor a gente espera também nessa faixa de 35 centavos, como foi o dividendo do terceiro trimestre, e o payout, como eu disse para vocês, está ficando nessa faixa de 92% mais recentemente. Olhando agora para Itaúsa, ticker ITSA4, gráfico mensal, e é outra ação que subiu bastante e está agora praticamente no seu topo histórico. A gente percebe que só nesse mês de janeiro a alta foi de 14,38%, e se a gente der uma olhada no gráfico diário, teve essa queda aqui, mas depois as ações subiram junto com o Ibovespa. E passando para o indicador preço sobre lucro, atualmente está em 9,42 vezes, ou seja, superou um pouco a sua média histórica de 8,66 vezes aqui de 2011 para cá. Se a gente olhar as cotações do final de 2025, ainda era um preço sobre lucro abaixo das suas médias, mas agora realmente não teve jeito com essa grande alta, as ações ficaram um pouco mais caras do que a sua média histórica. O mercado está projetando um lucro por ação de R$ 1,47 para 2025 e para 2026 crescente de R$ 1,67. Vindo aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto projetivo, ticker ITSA4, cotação atual de R$ 13,36, lucro projetado de 18 bilhões, que vai dar um lucro por ação de R$ 1,63, um pouco inferior às projeções do mercado, payout de 60%, dividendo por ação de 98 centavos, gerando dividend yield de 7,31%, exigindo 8%, o preço teto é de R$ 12,20, margem de segurança negativa por 8%. E só para a gente saber o preço sobre lucro projetado para 2026, pega as cotações atuais e divide aqui pelo lucro projetado da gente, R$ 1,63, daria um preço sobre lucro na faixa de 8,19 vezes, o que não estaria tão caro assim, abaixo inclusive dos patamares de 2025. Mas lembrando, claro, que isso é só uma projeção e a empresa tem que entregar um lucro nessa faixa dos 18 bilhões. Agora falando sobre a Klabin, ticker KLBN4, gráfico mensal, e a gente percebe que as ações estão muito próximas desse fundo aqui. Se a gente olhar o gráfico diário, as ações subiram, também deram uma pernadinha de alta aí junto com o Ibovespa, mas ainda se encontram lateralizadas dentro desse retângulo aqui, que vai ali dos R$ 3,40 até o R$ 3,90. E se a gente vier olhar o indicador preço sobre lucro para a Klabin, a gente vê que eles estão ali em 13 vezes, o que seria um múltiplo caro quando a gente compara com outras ações, mas para esse ramo de papel e celulose, o melhor é olhar o fluxo de caixa ou então o EBITDA projetado, que é o que entra aqui em nossa planilha de preço teto gratuita. Observe que está em itálico e toda vez que vocês virem alguma ação com lucro projetado em itálico, é porque isso aqui é alguma outra coisa. No caso da Petrobras, por exemplo, é o fluxo de caixa livre. No caso da Vale, é o EBITDA ajustado menos investimento corrente. E no caso da Klabin, é o EBITDA projetado. Eles pagam um payout de 15% sobre esse valor. Atualmente, então, está dando dividendo por ação na faixa dos 20 centavos, gerando um dividend yield fraco de apenas 5%. Exigindo 5,5%, o preço teto é de R$ 3,60. Margem de segurança negativa por 6, quase 7%. E aqui tem aquela coisa, a Klabin é uma empresa que está se desalavancando, está com fluxo de caixa cada vez maior, está com menos investimentos para fazer ali na frente, os maiores projetos dela todos já se acabaram e de repente ela pode aumentar esse payout para 20%, como foi durante muito tempo. E aí o dividendo por ação já pula para 27 centavos e o dividend yield fica beirando os 7%. Só não está acima dos 7% porque esse preço deu uma esticadinha, mas há uns dias atrás o dividend yield projetado, se o payout fosse de 20%, estaria acima dos 7%. Então a ação para ficar de olho, Klabin, KLBN3 e KLBN4. Agora para Mali Metal Leve, ticker Leve3, gráfico mensal, a gente percebe que as ações subiram muito 4 meses seguidos aqui de alta,
porém ainda está longe do seu topo histórico e também da sua máxima ali no ano de 2021 para 22. Vindo aqui para um gráfico diário, a gente percebe que em outubro de 2025 a empresa, as ações na verdade subiram bastante para esse patamar aqui dos R$ 33 e desde novembro para cá as ações estão lateralizadas entre os 32 e os 35 reais. Olhando para o indicador preço sobre lucro, a gente vê que o patamar atual é o mais caro desde 2021 para cá. Olhando a projeção de lucro por ação do mercado para 2025 é R$ 4,41 e para 2026 R$ 4,65. Em nossa planilha gratuita de preço teto projetivo para 2026, a gente está lançando um lucro por ação de R$ 4,61, um pouco abaixo das projeções do mercado. E para esse lucro por ação projetado, o preço sobre lucro projetado 2026 fica num patamar de 7,5 vezes, o que seria um número abaixo do valor de 2025, porém ainda mais caro do que de 2021 até 2024. Vindo então para a nossa planilha gratuita, ticker LEV3, preço atual de R$ 34,50, lucro projetado de 625 milhões de reais, vai dar um lucro por ação de R$ 4,61, payout de 66%, o dividendo por ação fica de R$ 2,92 e o dividend yield projetado de 8,47%, exigindo 9%, o preço teto é de R$ 32,50, margem de segurança negativa por 6%. E aqui vale a pena lembrar que esse dividendo por ação é com relação ao ano de 2026, porém a MAHLE Metal Leve não pagou todo o dividendo de 2025, muito pelo contrário, só teve datacom de alguns JCPs pequenos e o maior dividendo deve ser pago em abril, maio desse ano de 2026, mas ainda com relação aos lucros de 2025, que deve ficar ali na faixa de uns R$ 2,00 a R$ 2,10. Então vejam que além desse dividendo projetado para 2026, tem mais uns R$ 2,00 de 2025 para a empresa pagar, o que levaria esse dividend yield projetado acumulado aí 25 e 26 para a faixa de uns 14%. Falando agora da Petrobras, ticker PETR4, gráfico mensal, e a gente percebe que essas cotações atuais estão até próximas das máximas da empresa, pelo menos mais próximas das máximas do que das mínimas. E vindo aqui para um gráfico diário, simplesmente a Petrobras decolou junto com o Ibovespa e também junto com a alta do petróleo, que saiu aqui desse patamar de $60 para atingir hoje $66 o barril. É impressionante que no dia 7 de janeiro, nesse ano de 2026 já, as ações da Petrobras ficaram abaixo dos R$30 e tinha muito pouco interesse nessas ações. Eu cheguei a comprar nesse fundo aqui e de repente as ações simplesmente dispararam para os R$35. Olhando para o indicador preço sobre lucro, a gente vê que eles não estão nos seus melhores números atualmente, né? Olhando de 2021 para cá. E se a gente for comentar sobre 2024, que ficou com 12,9 vezes preço sobre lucro, vale a pena ressaltar que teve muita coisa não recorrente que colocou o lucro da Petrobras para baixo nesse ano, porém o fluxo de caixa livre foi interessante em 2024. Vindo aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto, ticker PETR4, preço atual de R$ 35, lucro projetado, que é o fluxo de caixa livre projetado de 90 bi, o que vai dar ali um lucro por ação, ou fluxo de caixa livre por ação de R$ 7, payout de 45%, dá um dividendo projetado de R$ 2,90, gerando dividend yield de 8,27%, exigindo 9%, o preço teto é de R$ 32 e a margem de segurança é negativa por 8%. Se vocês quiserem saber mais como eu projeto esse fluxo de caixa livre, dá uma olhada em vários vídeos que eu tenho feito aqui sobre a Petrobras. Se não me engano, tem até playlist da Petrobras em nosso canal. E a gente tem um modelo para projetar esse fluxo de caixa livre e, por consequência, o dividendo por ação e o dividend yield. Detalhe é que com relação ao ano fiscal de 2024, a gente só tem até o terceiro trimestre, o dividendo do terceiro trimestre, ainda não tem do quarto tri. A gente espera que a Petrobras pague nesse quarto trimestre cerca de 70 centavos por ação. O anúncio deve ficar ali para fevereiro, na verdade vai ficar para março, que é quando a Petrobras vai divulgar os seus resultados de 2025, e aí a datacom fica para abril e o pagamento em duas parcelas, maio e junho de 2026. Então, além desse dividendo por ação projetado de R$ 2,90 para 2026, ainda tem uns 70 centavos estimados do quarto trimestre de 2025
para a Petrobras entregar para os seus acionistas. Vindo para PetroRecôncavo, RECV3 é o ticker da ação, gráfico mensal, e a gente percebe que essas ações estão no seu fundo, pessoal. Nunca estiveram em preços tão baixos quanto atualmente, R$ 11,10. E se a gente vier para um gráfico diário, a coisa não é tão diferente assim. Apesar da disparada do Ibovespa, as ações RECV3 praticamente não se mexeram. A gente vê que no mês de janeiro a queda é de 1,86%, ainda teve uma ajudinha do Goldman Sachs, que elevou a PRIO para compra e rebaixou a PetroRecôncavo para venda. Então PRIO 3 disparou e a RECV3 ficou para trás, pessoal. Se essa alta do petróleo persistir, ficar nesses patamares de 66 para 70 durante boa parte do ano de 2026, a PetroRecôncavo pode se dar muito bem e quem pegar nesses preços pode fazer um bom negócio. Se a gente for olhar o indicador preço sobre lucro, a gente vê que as ações realmente estão nas mínimas, 5,26 vezes de PL. O negócio é que o mercado está projetando uma queda nos lucros da PetroRecôncavo, indo para R$ 1,78 de lucro por ação, o que seria um indicador preço sobre lucro projetado de 6,24 vezes, ficando acima dos patamares de 2025, mas ainda abaixo de 2021 até 2024. Vamos até atualizar a nossa planilha gratuita, colocar um lucro projetado mais pé no chão aqui, gerando um lucro por ação parecido com as atuais projeções do mercado, um pouco abaixo, R$ 1,70, com payout de 42%, o dividendo por ação ficaria na faixa de uns 64 centavos, gerando dividend yield pequenininho de 5,8%. Lembrando que a PetroRecôncavo no final do ano passado teve uma datacom ali com relação a dividendos de 2026, no caso para pagamento em 26, em 27 e 28. Então, alguma parte desse dividendo de 2026 já pode estar embutido nesse dividendo que teve datacom no ano passado. Exigindo 8%, o preço teto seria de apenas R$ 8,00 e a margem de segurança negativa por 27%. Mas aí quem acreditar na empresa e também estiver otimista com relação ao preço do petróleo, pode colocar aqui uma exigência de 6%, que o preço teto já iria para a faixa de R$ 10,70 e qualquer correçãozinha aqui em RECV3 já daria para comprar as ações. Mas isso aí, como eu digo, fica a cargo de cada um. Sobre essa nova ação que a gente incluiu na nossa planilha gratuita de preço teto, o pessoal está pedindo bastante, SLC Agrícola, o ticker é SLCE3, gráfico mensal, e a gente percebe que apesar da alta em janeiro de 11,45%, essa barrona verde para cima, as ações ainda continuam nessa parte de baixo do gráfico. Olhando para o outro aqui diário, a gente percebe que elas deram um pulo aqui, meio que acompanharam também aqui o Ibovespa de certa forma nesses últimos dias. E se a gente for analisar o indicador preço sobre lucro para ver se as ações estão caras ou baratas, atualmente está aqui em 12 vezes abaixo da sua média, mas se a gente olhar o histórico recente de 2020 para cá, só fica ganhando para o ano de 2024, onde esse indicador preço sobre lucro esteve lá em 15 vezes. Então toda essa queda nas ações é justificada por uma queda nos lucros para que esse indicador preço sobre lucro continue alto desse jeito. O mercado está projetando uma melhora para o ano de 2026, com o lucro por ação estimado em R$ 1,73. Já lançamos isso em nossa planilha gratuita de preço teto projetivo, pessoal. Mas antes eu só queria passar rapidamente por essa parte do site de relacionamento com os investidores da SLC Agrícola e vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, que é interessante que eles colocam os fatores de risco de se investir nessa empresa. Então, para quem está de olho, é bom dar uma lida nesses riscos que vocês podem enfrentar e aí já ficaria mais preparado para algum revés que pode acontecer. Então, vindo aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto, ticker SLCE3, preço atual de R$ 15,90, lucro projetado de R$ 764 milhões, payout de 50%, que é o que ela tem praticado nos últimos anos, vai dar um dividendo por ação de 87 centavos, gerando um dividend yield de 5,44%, exigindo 6%, preço teto de R$ 14,40, margem de segurança negativa por 9%.
Agora falando da outra empresa que a gente incluiu na nossa planilha gratuita, a Boa Safra Semente Soja 3 gráfico mensal, e a gente percebe que elas estão na sua mínima desde que entraram na Bolsa de Valores lá em abril de 2021. Vindo para um gráfico diário, a gente percebe que Soja 3 não acompanhou o movimento de alta do Ibovespa. Olhando para o indicador preço sobre lucro, a gente percebe que essas ações estão meio caras, né? Com esse indicador na faixa de 12 vezes. Em 2022 e 2023 estava aqui um patamar muito mais interessante, apesar de que as cotações estavam mais altas nesse período, o que indica que os lucros de Soja 3 têm caído bastante, mas para 2026 o mercado já está projetando aqui uma melhora com relação a 25, indo para um lucro por ação de 82 centavos. Já estamos lançando isso na nossa planilha gratuita, o lucro total fica de 116 milhões de reais, dando esse lucro por ação de 82 centavos para a Soja 3, cujo preço atual é R$ 8,70, 42% de payout gera um dividendo por ação de 29 centavos, gerando um dividend yield baixinho de 3,3%, exigindo 6, o preço teto é R$ 4,88, margem de segurança negativa por 44%. E só para a gente ter uma noção de como ficaria o preço sobre lucro projetado para 2026, dividindo as cotações atuais pelo lucro projetado para o ano, daria ali 10,6 vezes, o que estaria ainda em patamares altos quando comparado com 2022 e 2023. Falando agora de Taesa, gráfico mensal de TAE3, as ações estão aqui próximas das suas máximas históricas, quando aconteceu ali em 2022 para 2023. Se a gente olhar um gráfico diário, as ações estavam caindo, uma trajetória interessante aqui de queda, chegando numa mínima de R$ 13, mas de repente com essa alta do Ibovespa, as ações TAE3 também dispararam e TAE4 também. Vindo aqui para o indicador preço sobre lucro, ficou aqui em 8,46 vezes, praticamente em cima das suas médias, mas se a gente olhar para o passado, 2020, 2021, 2024, as ações estavam muito mais baratas. Vindo para a nossa planilha gratuita, ticker TAE3, preço atual de R$ 14,10, lucro projetado de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que dá esse lucro aqui por ação de R$ 1,26, payout de 100%. Essa é a questão da Taesa, tá pagando um payout muito forte. O dividendo por ação líquido projetado fica de R$ 1,13, gerando um dividend yield de 8,03%. E como ela está pagando 100% de payout, a gente está exigindo muito, 9,5%. O preço teto fica de R$ 11,92, margem de segurança negativa por 15%. Agora falando da empresa Vale, ticker Vale 3, gráfico mensal, e a gente vê que tem vários meses seguidos que a empresa está subindo, as ações da empresa estão subindo, só nesse mês de janeiro foi uma alta de 18%. Talvez isso tenha muito a ver com essas revisões de lucro para a Vale. A gente observa que há 30 dias atrás o mercado estava projetando um lucro de $1,37, depois $1,73 e agora 2,33 por ação. E essas projeções de lucro forte para a Vale tem a ver com o minério de ferro que está nesse patamar dos $100 a tonelada seca, e antes chegou aqui a um fundo de 90 e poucos dólares, e nesse nível de minério de ferro a Vale consegue fazer muito dinheiro. Se a gente for olhar então o gráfico diário, simplesmente uma disparada aqui, quase que um gráfico exponencial, e as ações hoje estão aos R$ 85. Vindo aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto projetivo para o ticker Vale 3, preço de 85 centavos, lucro projetado de 69 milhões de reais, mas isso aqui não é lucro projetado, pessoal, é o EBITDA menos o investimento corrente. O payout de 42%, em cima disso vai dar um dividendo por ação de R$ 6,44, gerando um dividend yield de 7,57%. Exigindo 8%, o preço teto é R$ 80 e a margem de segurança negativa por 5%. E se você assistiu esse vídeo completo, você é um guerreiro, meus parabéns, muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal Dividendo Complementar, dá o like no vídeo, a nossa planilha gratuita tá nesse link aqui, pessoal, e também na descrição do vídeo. E eu lhe peço também que dê uma olhadinha em nosso clube de membros, que custa apenas R$ 4,99, tem muitos benefícios, muitos vídeos podem fazer sentido para você. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.